Rabino, Shalom. Mais uma pergunta. Existe inferno? E o diabo existe? Shalom, todos os ouvintes. É uma boa pergunta. Nós, às vezes, pensamos na capacidade que as pessoas têm de criar super-heróis. Então, cria-se Homem-Aranha, cria-se Superman e outros. E interessante que nas religiões do passado criavam-se duas entidades, dois seres, um do bem e outro do mal, representados pela força ígnea ou pela força aquática, o fogo e a água. Não tentemos pensar que isso serve como paradigma para o que o taoísmo nos traz hoje. O taoísmo, ele não criou dois deuses. Ele simplesmente diz que todo o universo é dividido em duas forças. E lógico, há positivo e há negativo. Em tudo que é de bom você encontra algo de mal, em tudo que é de mal você encontra algo de bom. Isso aí não é uma ideia tão extravagante, não é uma ideia estranha, uma ideia até plausível. Não deixa de ser real. A questão é o zoroastrismo, que dividia realmente as duas divindades, dois a comandar o mundo, um bonzinho, uma entidade, um ser. Nós, quando falamos em Deus, nós judeus, nós não acreditamos que haja um ser. Ele não tem corpo, ele não fala, ele não se ira, ele não ama, ele não tem piedade. Tudo que está escrito na Torá é para que nós entendamos como ele deseja que nós sejamos. Mas não que ele tenha sentimentalismo ou qualquer coisa de ações que atingem o corpo humano, que elas mesmas são criações dele. Portanto, se há um diabo, quem criou? Se ele criou, como pode ser antagônico a ele? O único ser criado com livre albedrio é o ser humano. Somente o ser humano pode escolher entre bem e mal. Se só o ser humano pode escolher entre bem e mal, vamos supor por um momento que haja uma entidade, um ser chamado diabo, ou seja lá que o nome se quiser dar, capeta. Vamos supor, ele estaria totalmente confinado a fazer exatamente o que Deus quer. Ou seja, quando você culpa o diabo, você está culpando quem? Quem criou. Portanto, ou você admite que o diabo não existe, e aquilo que aparece no livro de Job, que veio lá diante do ancião de dias, veio o anjo diante de Deus e falou: olha lá o teu servo Jó, não sei o que e tal, começou a falar lá, Shonará, pra caramba sobre Job, até que Deus falou: te entregue nas suas mãos, faça o que você quiser. Você percebe aqui duas coisas interessantes. Primeiro, esse Deus aí, ele está bem velhinho, né? Já está até senil, como se diz em português, caduco. Ele já está caducando, já não consegue mais, né? Precisa de alguém para trazer o noticiário. Precisa não somente que traga o noticiário, ele ainda também fica lá todo enciumado e fala: eu deixo você mexer com ele, deixa você fazer o que você quiser. Não, gente, aquilo ali é analogia para que nós entendamos como funciona no mundo espiritual. A palavra Satã, aquilo que os sábios dizem, 2 anjos acompanham cada pessoa, um para falar bem dele e outro para falar mal dele. É como se fosse, na verdade, aquilo está em nossa própria consciência. Nós chegamos diante de Deus na hora da morte e pesa tudo. Nós mesmos pesamos para nós mesmos na balança o que nós aprontamos a vida inteira. Ou seja, dentro de nós há um diabo e há uma pessoa boazinha. A pessoa boazinha nem sempre é bem ativa. Seria Yetzirah e Yetzeratov. Então, como entidade, nós não acreditamos que haja um diabo. E se você quiser dizer que há entidades, que há anjos, corpos
corpos físicos ou corpos etéreos angelicais. Então o diabo seria mais um a serviço divino. Não está contra Deus e nem uma força antagônica a Deus. E não tem nada a ver diabo com Sitra Hará, que aparece na Kabbalah. Quem pensa assim e estuda Kabbalah é porque não entendeu a Kabbalah. Não tem nada a ver. Quando você vai lá nos 10 Yesodot da Kabbalah, você vai perceber que tudo está dentro de você. Agora, inferno. A palavra inferno, ela é estranha ao judaísmo. Infera, um lugar inferior. Havia crenças no passado que, da mesma forma como dividiam o bem e o mal, dividiam lá em cima e lá embaixo. Então, o inferno seria um lugar inferior, para onde as almas vão sofrer. Aí vem aquele inferno de Dante, que levou tudo isso a uma gravura. Mas quando nós entendemos que é outra forma de analogia, e aí nós temos que pensar por várias ramificações de estudos. Primeiro, a palavra inferno, quando traduziram a Bíblia da língua hebraica para línguas ocidentais, utilizaram o termo Gehinam, o vale do filho de Hinam, o vale de Hinam, que é um lugar lá em Jerusalém, que era onde praticamente jogavam lixo, às vezes queimavam coisas, e simbolizou aquilo que uma pessoa julgada a suportar sofrimentos no campo espiritual, por não poder entrar no lugar onde seria designado entrar, fosse uma pessoa de bem, quando a alma dessa pessoa não é totalmente destruída, então a isso nós chamamos de como que fosse Gehinam. Agora, inferno no sentido literal, como pensa o mundo católico, nunca tivemos isto. Outro sim. Na Kabbalah, a coisa é um pouco mais complexa. Primeiro, porque o inferno, vamos usar a palavra para significar, seria 7 graus, 7 lugares espirituais, cada um mais profundo do que o outro, sendo que antes de chegar a esse lugar, a pessoa ainda teria que passar pelo Gehinam. O Gehinam já não seria o inferno. O Gehinam seria praticamente o purgatório, como pensa o católico, pelo menos parecido. Talvez não seja exatamente a mesma coisa. E esse purgatório também, a pessoa só chegaria a ele após atravessar fogo, água, deserto. A pessoa ia passar por coisas depois da morte, e isso depois ainda do Hibut HaKever. Hibut HaKever seria que dentro do próprio túmulo a pessoa ainda passaria por julgamento com o próprio corpo. Essa forma de pensar era defendida a partir dos escritos de Rabbi Moshe Ben Nachman no Sha'ar HaGemul. No Sha'ar HaGemul ele explica que a pessoa tem elevação espiritual. Você morreu e você, quando chegar no mundo espiritual, você tem como se elevar, ou através de atos que seus filhos façam aqui para te merecer, ou através de atos que você tenha feito antes de morrer e também contem para quando você entrar lá. Mas essa forma de ideia, ela não tem muito respaldo na forma como escreveu Rav Saadia Gaon no livro Emunot Vedeot, que eu tenho aqui. Rav Saadia Gaon, para entendermos, viveu no século VIII. É uma forma de pensar muito mais próxima àquela que era do Talmud, né, dos Amoraim. E ele escreve sobre a questão do sofrimento da pessoa de ter saído desse mundo sem poder entrar no outro, para onde ele estaria designado, e fica numa situação nem lá nem cá, não se sabe por quanto tempo. Essas palavras são parecidas com as de Rabbi Moshe Ben Maimon, e elas realmente se adaptam bem a quem incorreu em penalidade de careta. Todas essas outras penalidades, de acordo com o que nós entendemos, a pessoa paga tudo aqui nesta vida para poder entrar em limpeza. E se não pagar, se a pessoa está vendo que a vida aqui está muito tranquila, que se preocupe. É aquilo que consta no Tratado Berachot no começo. Isurin Shelahavá, Isurin
para te aumentar o galardão, ou insulina que vem para caparar, para fazer uma limpeza. Aqui nesse mundo a limpeza é feita assim, de acordo com o Talmud, de acordo com os Geonim e de acordo com a Bíblia Moshe Ben Memon. E, segundo Shara Gemul, e segundo os cabalistas que já se basearam nesses escritos, há algo após a morte para toda pessoa, até o ponto em que tem que voltar em reencarnações. E nessas reencarnações é interessante ler o que escreveu o Gaon de Vilna sobre o livro de Yonah, que nessas reencarnações geralmente o que acontece é que a pessoa volta para consertar e acaba prejudicando mais. Mas de qualquer forma o assunto é complexo e nós não temos que nos perder em nos preocuparmos demasiadamente com isso. Nossa preocupação tem que ser simples, como está escrito na Torá: Tamim tihyeh im Hashem Elohecha. Seja simples com Hashem, teu Deus. Ele mandou, cumpra. E se você ficar preocupado demais com o que vem depois, você vai esquecer de cumprir. Mas se você cumprir, fica tranquilo que tudo de bom está reservado. E todo sofrimento que vem, fique contente com ele, porque é capará. Até mesmo os cabalistas vão concordar com isso. É tikkun. Então, grato pela atenção. Muito obrigado. Shalom Obrachá.